Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre alimentação saudável, emagrecimento, qualidade de vida. Quem veio conversar com a gente é o Dr. Otávio Santiago, que está atendendo em Diamantina, atendeu o nosso convite. Vai falar um pouco, dar algumas dicas para a gente aqui no programa. Quero agradecer a você que nos acompanha pelas redes sociais. Estamos ao vivo no Facebook, também do nosso site tvvalinet.com.br. Estamos transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital. E o programa já está disponível em nossa plataforma no YouTube. Doutor Otávio, que prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Marconi. Hoje a nutrologia tem ganhado, há algum tempo, já tem ganhado cada vez mais espaço. Mas a minha dúvida, qual é a diferença do nutricionista para o nutrólogo? Essa é uma dúvida assim, que o pessoal tem bastante, né? Primeiro, a nutrição, você vai ter que fazer, a nutricionista vai ter que fazer uma faculdade de nutrição, né? E na questão do nutrólogo, uma especialidade médica da medicina, então você vai se tornar médico e depois se especializar na nutrologia, né? E a diferença, assim, na prática dos dois é que a nutrição envolve todo o planejamento alimentar, né? Você vai olhar toda a questão alimentar do paciente, individualizar ali para a questão individual também de gostos, o que ela precisa. E, assim, é um complemento muito bom dos dois, né? Porque o nutrólogo, ele olha, além disso, olha a questão das disfunções metabólicas, disfunções nutricionais, muitas das vezes, né, causadas também pela questão alimentar, né, do hábito de vida da pessoa. Então, assim, são duas especialidades, dois profissionais que trabalham junto. Você formou em medicina. Por que você resolveu andar por essa especialidade? Foi algo que, assim, eu sempre quis na vida trabalhar com essa área, né? Com essa questão da alimentação. Eu sempre gostei de estudar, até antes da medicina, sobre a importância disso, né? O tanto que é importante a alimentação na prevenção, principalmente, de doenças, né? E, assim, isso foi algo que mais me chamou a atenção. E na medicina comecei a estudar mais sobre isso, aprofundar e vi o tanto que é o impacto disso na vida das pessoas, seja nos atendimentos, na prática. A gente olha a importância que a gente muda na vida das pessoas, na qualidade de vida dela, agindo muitas das vezes em coisas simples, né? Quando se fala em emagrecimento, é fundamental que as pessoas tenham, primeiramente, mudar estilo de vida? Emagrecimento, assim, eu falo, a base alimentar, né? A base alimentar ali da pirâmide vai ser a atividade física, o hábito a mudança do estilo de vida, de tornar ativo em algum esporte, não precisa ser algum específico, o hábito saudável de ter uma alimentação mais planejada, tendo total ali, né, muitas das vezes junto com o nutricionista e nutrólogo para poder ter o que ele precisa mesmo de cada um. E, assim, aí o emagrecimento você vai ter que fazer a base para depois ter o além, né? Que é a questão até dos tratamentos que a gente faz do emagrecimento. Tem uma receita pronta para fazer? Com quanto tempo a pessoa começa a sentir algum efeito? Assim, não tem a receita porque o emagrecimento, muitas das vezes associado ao sobrepeso e à obesidade é uma doença crônica, né? Então, o que acontece? Isso impacta na questão do emagrecimento. Então, é muito individual cada pessoa, porque ela vai ter, né, isso vai gerar várias complicações, seja, muitas das vezes a gente olha metabólicos, nutricionais, intestino, estômago, sono. Então, tudo isso está associado. Então, é muito difícil ter uma receita de bolo, porque cada pessoa tem uma queixa, cada pessoa tem um sintoma, tem uma dificuldade, e a gente tem que, por isso é importante ali os dois profissionais trabalhando juntos, porque além da alimentação, a gente tem que ver o outro lado, né, de adequar tudo, equilibrar ali os pilares da vida saudável, que eu gosto de chamar, que, assim, eu chamo de pilares da vida saudável, questão sono, intestino, não deixar a pessoa estar inflamada, intoxicação,
ver a questão hormonal, não de dar hormônio para as pessoas, pelo contrário, é questão de ver o homem tem andropausa, a mulher a menopausa, são fatores que podem causar dificuldade, tanto no emagrecimento, tanto em outras causas. Então, assim, o emagrecimento não tem uma receita de bolo, mas é algo que a gente não tem que olhar como fechar a boca e parar de comer. Não é tão simples assim, né? Então, assim, é bem mais complexo, por isso que se a pessoa está com sobrepeso, está com obesidade, não é só ir atrás do nutricionista. Muitas das vezes, né, os pacientes chegam para mim, já está com um nutricionista, mas ele precisa do além, né, de poder olhar por que não está, o que a gente tem que aprofundar aí, de descobrir, né, que está impedindo aquela barreira, um ambiente não favorável ao emagrecimento. Então, a gente vê muita propaganda, na internet principalmente, né, sobre essas receitas prontas para emagrecer. Isso é fake? assim, tem muitas dietas mirabolantes. Eu vejo que a maioria das vezes as dietas são algo que ela vai perder um peso rápido, mas ela perde a retenção de água, perde gordura e musculatura junto. Então você pode ver o aspecto de pessoas, né? Não, emagreci, fiquei 3 meses fazendo dieta, né? Tem dieta da lua, qualquer tipo de dieta dessas mirabolantes de internet. Mas a pessoa perde a composição corporal, porque a musculatura não é interessante você perder. A musculatura é importante para você ter saúde, né? É perder gordura, mas não perder peso, né? Exatamente. Por isso que, assim, como a gente faz, né, até o exame de bioimpedância por meio da consulta ali junto, porque você vê a composição como um todo. Às vezes, o peso não é importante, né? Eu falo, o importante é a composição corporal e olhar o espelho. Então, a gente vai cuidar, né, no emagrecimento, eu sempre falo, foco em saúde. Você vê primeiro a saúde está controlada, está boa. Depois que fez isso, você, né, questão estética de autoestima, tá bom para você? Você quer emagrecer mais, quer ficar de quanto, né? Quanto de peso, como que você quer ficar? Aí depois que você cuidou da saúde, vai na parte estética, né? Esse jejum intermitente, ele é saudável? Não, o jejum intermitente... E o que ele é, né? Exatamente. O jejum intermitente não é uma dieta, é uma estratégia alimentar, né? Assim, o pessoal confunde muito, vou fazer jejum intermitente como uma dieta que você tem que fazer todo dia, né? Então as pessoas querem fazer por conta própria, só vou ficar sem comer, aí termina o tempo de jejum. Assim, o que considera o jejum tem vários mecanismos, várias estratégias para você começar a adaptar a pessoa, então é bem individual, né? Tem que ter o acompanhamento. Então você começa com um tempo menor, até de 10 horas, 12 horas, mas a partir de 16 horas tem até o efeito de cetose, né? O que é cetose? Começa a usar a gordura como uma fonte de energia. Então tem um funcionamento do corpo geral de benefícios, porque vai controlar a questão da insulina no corpo, então isso melhora, né? Então, assim, por isso que faz a questão de melhorar colesterol, melhorar a pressão sanguínea, melhorar a saúde, emagrecer, por conta disso. Mas é algo que é um planejamento alimentar que muitas das vezes a gente coloca junto da dieta do paciente, mas fazendo por conta própria não é bom. Por quê? Por exemplo, a pessoa fica lá, nossa, fiquei o dia inteiro sem comer, aí chega o pós-jejum, que é muito importante isso após o jejum intermitente, né? Você fazer sua primeira refeição, e as pessoas chegam e comem um hambúrguer, comem um macarrão, comem coisas muito, muito calóricas, como assim, eu fiquei esse tempo todo sem comer de compensação, e não é assim. Por isso que é importante o acompanhamento. Entendeu? Você tem um trabalho muito interessante com atletas, né? Um atleta de alto rendimento. Eu vejo, por exemplo, lutadores. Eles têm um momento da pesagem, perde bastante quilo para poder fazer a pesagem. Que cuidado um atleta de alto rendimento tem que ter? Não, assim, atleta de alto rendimento, que a gente chama de atleta de elite, já é um patamar que não é saudável. A pessoa não é algo saudável, né? Já ultrapassa esse limite. Então, assim, é muito importante o acompanhamento até por conta disso. Você já ultrapassou o limite de saúde e está nesses níveis aí que a gente pega muito de triatlon, maratona, lutador. São coisas muito pesadas, né? Que você tem que fazer ali, dependendo, perto do campeonato, para se preparar. Então, assim, a coisa mais importante que eu olho, que eu vejo no geral, é do que a gente chama de RED-S, que é a síndrome de deficiência energética de atleta, porque atleta de alto rendimento é treinamento, né? A gente vê o mais comum que foi aí, que saiu do Michael Phelps, por exemplo, que a gente vê, 10 mil calorias no dia, mas atleta de elite é muito diferente, porque ele tem que ter uma ingestão calórica, tem que ter o cálculo
que é até muito da nutrologia esportiva, né? Que a gente faz, que além da dieta, a gente vê o cálculo de cada tipo de atividade física, o que ele vai gastar de calorias para isso não atrapalhar o rendimento dele, não deixar ele engordar nem emagrecer. Então, para ter aquela manutenção e assim, né, ter alimentação, por isso que às vezes a alimentação é bem, né, você tem que entrar com suplementos, com coisas mais calóricas de fácil, por isso que às vezes a gente vê na internet de pizza, porque tem estratégias, né, de você estar fazendo, mas o que esse RED10 acontece é que pode levar a várias coisas, desde cardiovascular no coração, desde de osteoporose. Uma das mais comuns que acontece muito na mulher atleta, quando não tem acompanhamento, é a tríade da atleta. Aí o que a mulher tem? Ela tem a menorreia é parar de menstruar, distúrbios alimentares, pode ter anorexia, bulimia, algum distúrbio alimentar cria, e a osteoporose, o distúrbio alimentar e a menorreia, essa é a tríade da mulher atleta. Então isso é muito comum quando uma pessoa quer virar um atleta de elite, aquele treinamento extenuante ali várias vezes ao dia, né, que é um trabalho que a pessoa tem, e aí não tem acompanhamento. Então aí às vezes procura só depois que já tem uma doença instaurada ali, né? Então isso eu vejo que é o principal, olhando, né, porque são várias modalidades, são vários tipos de atleta diferente, mas o mais importante que todos têm que ter é esse nível de caloria bem né, estipulado para eles, sabe? Vamos trazer para a nossa realidade, já que a gente está falando de atleta, e aqui a gente tem muitos praticantes de esportes que disputam o campeonato. Não chega a ser de alto rendimento porque eles não vivem disso. Quer dizer, não sei se não é de alto rendimento, de repente é de alto rendimento também, mas eles não são profissionais, eles têm outras atividades também. Como é que é o cuidado desse atleta? Assim, por isso que você tem que individualizar bastante, né? Porque quando a pessoa não usa isso como profissão, ele é um atleta que Ele né? corre riscos também, né? Exatamente, e aí é mais delicado ainda, porque ele não vive só disso, às vezes tem outra profissão ali no meio. Então, assim, tem que ser mais cuidadoso ainda e também não extrapolar, né? Saber o limite que você vai chegar. Porque para a pessoa virar um atleta de elite, é uma pessoa que tem um tratamento multidisciplinar de vários profissionais, de todo mundo olhando ele ali a todo tempo, porque é muito fácil a pessoa, né, ter algum problema, seja de lesão, seja de doença, por conta do não acompanhamento, né? Porque, igual eu falei, você ultrapassa o patamar de saúde. Aí, quando a pessoa não consegue, né? Muitas vezes a gente sabe a realidade aqui do Brasil em questão de não consegue viver desse esporte, às vezes fica associando a outro trabalho. Então, assim, aí é mais delicado, né? Porque, infelizmente, é um tratamento multidisciplinar, quando não tem patrocínio, não tem nada do tipo, tem um gasto muito grande e às vezes a pessoa deixa de lado para pensar apenas né, não vou treinar bastante aqui e acaba tendo, né, consequências. Bom, estamos conversando com o Dr. Otávio, falando de emagrecimento, qualidade de vida, vida saudável. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos já.